Veja como o texto começa. Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu vou fazer uma aliança contigo. Tem algo, sabe, irmãos, assim, que... Quer ver uma coisa? É uma maneira, eu poderia até ter dito isso para as crianças também, mas eu não sei quantas já jogaram o War, é um jogo de tabuleiro, ou entre outras coisas. Quando você está perdendo, a sua primeira coisa que você tenta fazer é estabelecer uma aliança com quem está ganhando, que é mais forte. Só que quem estabelece a aliança é quem está perdendo, não quem está ganhando. Ou seja, por que quem domina todo o mercado de uma coisa, por exemplo, ele vai entrar em aliança com quem está com menos? Não, quem está com menos, assim, rapaz, ajuda a gente aqui. Ajuda a gente aqui. Mas quem tem muito, quem tem mais, quem é mais forte, são os outros que procuram. Quando você chega, se, por exemplo, se os Estados Unidos chegasse assim, a gente quer fazer um acordo militar com o Brasil, automaticamente você ia dizer, é golpe. Qual é o sentido dos Estados Unidos querer fazer uma aliança militar com a gente? Os homens têm arsenal atômico para destruir a Terra 50 vezes. Não faz sentido. Eles querem inteligência, eles querem alguma coisa. Você vai dizer, tem alguma coisa. Eu vou concordar com você. Então, qual é o sentido de um Deus todo-poderoso entrar em aliança com o homem? Já parou para pensar nisso? De como a gente tem um Deus que ele criou o homem, e é por isso que a ideia de teísmo, ou seja, que Deus criou o mundo e apenas olha a sua criação à distância, biblicamente falando, por falta de uma palavra um pouco mais gentil, é doidice. Porque o que você vê é exatamente Deus o tempo todo se relacionando com um homem que ele criou. E ele estabelece, inclusive, os meios para se relacionar com aquele homem, quando meios não há. Ah, você vai conquistar essa terra por uma descendência, então tudo bem. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu posso dobrar as regras se necessário for para que o que eu estou prometendo aconteça. Ah, mas eu sou pecador. Tu tá, eu vou enviar o meu filho para dar o sangue da nova aliança por você, para que você tenha relacionamento comigo, para que eu seja o seu Deus e vocês sejam o meu povo. Uma grande prova, meus irmãos, da graça de Deus para conosco, biblicamente falando, é quando você vai estudar a história das alianças, porque você vai ver o tempo todo um Deus que se relaciona com o seu povo. Que não é simplesmente um Deus distante, que não é um Deus mandão, ó, faz isso, faz aquilo, não, mas é um Deus que está em relacionamento com o seu, e veja que aqui a ênfase sempre é com o seu povo, não é apenas com Abraão. Eu vou estar em aliança com você e com a sua descendência. Veja que linda e graciosa promessa de saber que Deus vai estar em aliança comigo e com a minha descendência. Que eles vão ser criados debaixo de um padrão, que vai estar tudo debaixo conforme a aliança do Senhor, como já vou chegar no segundo ponto aqui. Mas o que a gente nunca pode esquecer, irmãos, que é sempre o fato de Deus estar buscando o homem, não o homem a Deus. O homem vai sempre tentar fazer como Adão, meu amigo, eu quero fazer o que eu quiser. Ou como o próprio Abraão faz em capítulos passados. Ah, Deus não me deu um filho? Não, mas a gente dá um jeito nisso. Dá um jeito nisso. Só que Ismael, ó, vi Ismael diante de ti, Senhor. Mas você vê Deus constantemente. Eu estou em aliança. Eu vou fazer uma aliança. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas que se relaciona com pecadores como nós. Irmãos, isso é o maior privilégio que um homem pode ter. Essa, para mim, é a maior bênção da salvação em Cristo hoje. Não é apenas, pontue todas as bênçãos que o Evangelho nos traz: vida eterna, ressurreição, a glorificação, a não a culpa do pecado, o perdão dos pecados. São bênçãos que só Cristo realmente poderia conquistar por nós. Mas se você perguntar para mim qual é a maior de todas, é que eu tenho, por causa de Cristo, um relacionamento com um Deus Todo-Poderoso. E não é qualquer relacionamento.
Porque esse mesmo Cristo vai dizer, eu já não vos chamo de servos, mas de amigos. É um relacionamento íntimo. É um relacionamento próximo. Que ele, Deus, tomou toda a iniciativa e mexeu em toda a estrutura do próprio cosmos para que isso acontecesse, para enviar o seu Filho, para dar a vida por nós, para que nós então pudéssemos ter um relacionamento com ele. Que privilégio é estar em aliança com o Senhor. Onde ele toma todos os atos. E aí o que me leva à segunda aplicação. Porque, veja, a gente olha para isso e automaticamente vai dizer assim, pastor, mas peraí, toda aliança tem duas mãos. O que eu tenho que fazer? Se eu vou comprar um carro e eu assino um contrato, eu tenho que pagar. Se eu vou comprar uma casa e eu assino um contrato, eu tenho que pagar. É uma aliança que ali é feita. Até o casamento, se você qualificar. Né, o marido diz lá que eu vou ser fiel, vou tomar conta, beleza. A mulher a mesma coisa. Então você vê ali as partes do acordo. Em alguns casos, a parte até antes, como acordos financeiros de pré-nupcial. Veja que Deus já disse, eu vou entrar em aliança. Como ele já fez no capítulo 15, eu já expliquei que Deus é que passa no meio, que ele vai sofrer as consequências. Então, mas peraí, pastor. Mas aqui Deus estabelece um selo, um sinal. E que, como vai dizer o versículo 14, que há consequências em não obedecer esse sinal. É verdade. Só que aqui eu quero pontuar uma coisa muito clara, como eu já expliquei para as crianças. O que nós crentes ignoramos é de que as bênçãos e as graças que Deus nos dá, essas bênçãos e graças devem ser administradas por nós no temor dele. E aí eu não preciso dar nenhum exemplo para as crianças, eu tentei dar o exemplo do Xbox. Para nós, eu vou dar um exemplo ainda muito mais direto. Filhos. Você vai ser o primeiro a dizer, filho é bênção de Deus. Amém. Cita logo o Salmo. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Amém de novo. Agora não cria o bichinho, não. Pega essa bênção que Deus lhe deu e deixa ela de lado. Não cria ela, não. Não eduque essa bênção no caminho do Senhor, não. Não administre. Não mostre para ela as promessas. Não mostre a graça. Deixa ela lá na filosofia. Pega essa bênção, que é uma bênção. Pega essa bênção e deixa aplicar a vida dela, Zeca Pagodinho. Deixa a vida levar ela. Não tem forma menos direta de dizer isso. Aquela bênção vai virar maldição. Aquela bênção vai virar uma maldição. Você sabe que a bênção de ser pai vem com o trabalho de criar aquela bênção. Que Deus lhe deu esse privilégio. O fato de você saber que é uma bênção que Deus está lhe dando é exatamente o que vai lhe impulsionar para você trabalhar com ainda mais vigor, porque foi Deus que deu. Esse menino aqui, essa menina aqui, é herança do Senhor. Eu vou apresentar ela diante do Senhor. Aí, caso você queira fazer um comparativo direto, vá lá para a parábola do Novo Testamento dos talentos. Para um deu 5, para um deu 2, para um deu 1. Lembre-se, com que deu um só, como é que Deus o pega? Pega aquele talento, tira e dá para quem tem mais. Não desenvolveu. O seu filho, o meu filho, os meus filhos, são herança do Senhor. E isso é algo que é altamente interpretado. Fala assim, herança do Senhor é como se o Senhor está dando a herança para a gente. Não. Não. Por isso é colocado de herança do Senhor. Nós é como a gente está aqui, Senhor, a herança. Olha que o Senhor me deu. Olha aqui a herança. Estou apresentando diante de ti de novo. É o nosso papel como pais, por exemplo, criar os nossos filhos no caminho do Senhor. É uma bênção que Deus dá, grande demais. Linda, dá um trabalho danado, não dá? Dá. Agora, não o eduque no caminho do Senhor. E lembre-se o que o Salmo vai dizer.
Aí ele vai lhe envergonhar quando você precisá-lo. E isso se aplica a tudo. Compre uma casa e não tome conta dela. Ganhe um carro no sorteio, que seja. Foi lá no Terina Shopping, trocou seus cupons fiscal, ganhou um carro no sorteio. Pronto. Deixe o carro no sol. Não lave, não faça revisão. Ah, você bota até o adesivo, foi Deus que me deu. É verdade. Aí daqui a alguns anos você bota embaixo, e fui eu que destruí. E fui eu que destruí. O fato de Deus nos dar graciosas bênçãos não quer dizer que nós não devemos trabalhar e zelar por elas. Não venha então com aquela retórica erroneamente calvinista nesse sentido. Ah, não, eu fiz tudo, meu filho se desviou. É problema dele, né? Acontece isso em alguns casos, é verdade. Mas a maioria absoluta é um problema na criação. Crie seu filho no temor do Senhor. E para quem não tem filhos, administre as bênçãos do que o Senhor lhe dá, certo de que você vai apresentar diante dele isso. Ele continua, ele é gracioso? É. É. Mas o que ele nos dá, nós devemos trabalhar e desenvolver. E esse tema você vai encontrar em toda a Bíblia. Eu estou lhe dando, desenvolva. Eu estou lhe dando, tome conta. Não se anula a graça. Ao contrário, mostra exatamente o homem tão feliz com aquilo que Deus me deu. Olha aqui o que Deus me deu, pois eu vou zelar por isso aqui. Eu vou trabalhar com isso aqui. Eu vou desenvolver isso aqui, que foi Deus que me deu. E antes, para concluir essa aplicação, e antes que você diga assim, ah, pastor, mas sabe como é brasileiro, né? Se não foi pago, não dá valor. Toda a bênção que você tem porque foi pago um preço de sangue. Toda a bênção que você tem é porque Cristo Jesus pagou o preço para que você a tenha. Então nunca se esqueça que o que você recebe pela graça, mas nunca de graça. Um preço foi pago. Por fim, última aplicação. Veja que nesse texto você vai ver exatamente o estabelecimento de uma aliança e um selo, o selo da circuncisão. Hoje, nós crentes não mais fazemos esse tipo de prática, pausa, nenhum problema em fazer um procedimento cirúrgico de fimose, para qualquer fim que seja, mas não fazemos isso como um entendimento de que é necessário para estarmos em aliança com o nosso Deus. O texto que nós lemos em Colossenses 2 vai mostrar exatamente a conexão da circuncisão com o batismo, que o crente ele foi circuncidado em Cristo. Espiritualmente em Cristo Jesus. E agora, então, o selo se torna o batismo, onde então nós somos limpos. Então, os dois passam a ideia de pureza. E aqui onde eu quero, dentro dessa aplicação, fazer uma subdivisãozinha rápida. Veja, eu não vou aqui me dedicar a defender o batismo infantil. Mas eu quero mostrar uma coisa. Aqui argumentar assim, pastor, você vê a conexão de circuncisão e batismo, claro, em Colossenses 2. E aí eu não quero chamar a atenção e falar assim, pastor, você só pode batizar, só pode submeter a uma pessoa que você sabe que pode dizer que eu me arrependo, ou eu aceito, e por aí vai. Ok, então me tira uma dúvida. O caso de Abraão, então, é uma coisa excepcional até demais, você pode até pensar, um caso único, né? Porque veja que Deus vai dizer que Deus não vai estar em aliança com Ismael. Com todas as letras. É dito isso no 21. A minha aliança será com Isaac. Você tem dois filhos, na verdade, depois de ter dito que Abraão só tem um. Ismael nem contado é. A minha aliança com esse, Isaac. Ismael não. Mas veja quem é um dos primeiros circuncidados da história. Veja quem é que recebe o selo. É justamente aquele que Deus não está em aliança. Ele recebe o selo. Pum. Por quê? Porque o pai dele está. Porque o pai dele está.
Aí ele recebe o selo. Eu vou criá-lo conforme o que eu devo criar. Abraão, já nesse caso do maior, já sabia até o futuro. Mas isso não o impediu de criar nos caminhos do Senhor. Então, quando você pensar assim, eu não sei se meu filho vai ser crente ou não, e por aí vai, realmente você não tem como saber, não. E como pai é uma coisa que nos atemoriza, né? Mas isso não o impede de receber o selo como Ismael recebeu. E de criá-lo no caminho do Senhor. Mas a você, que já é adulto, já foi batizado, eu quero lembrar de uma outra coisa. O selo que você recebeu no seu batismo, eu soube de igrejas por aí afora que estão fazendo batismos virtuais. Como funciona isso, eu não sei. Eu confesso que eu nem procurei ir atrás disso para não me arriscar a ter um infarto ou quebrar meu celular. Certo? Aí eu deixei, sabe? Rapaz, eu vou só imaginar como eu acho que seja. Mas não vou atrás dessa história, não. Que eu estou a fim de ter minha consciência tranquila e não pecar. Mas por que não existe batismo virtual para um crente? Porque quando a água, o que é o selo, cai sobre sua cabeça, o que é que simbolicamente aquilo aponta? Que você é uma nova criatura. Não existe. Ele é como define o nosso breve catecismo. O que é um sacramento? São selos, são sinais sensíveis, ou seja, que você pode sentir, tocar, cheirar, experimentar. O mérito não é se é pouca água ou muita água. Como já certa feita um pastor presbiteriano numa conferência batista, ele disse assim, sabe qual é a diferença entre eu e vocês? Aí ele pegou um copo d'água, é que com esse copo aqui eu batizo vocês tudinho. É, o ponto não é se com pouca água, muita água, imersão ou aspersão. Todo crente sério vai reconhecer a necessidade do batismo. Por quê? Porque ali, naquele momento, você vai receber um selo, como Abraão aqui recebeu. Não há mais a necessidade de derramamento de sangue, porque Cristo fez isso por você. Mas em um momento da história, a água vai cair sobre a sua cabeça, ou você foi mergulhado em água, como um lembrete que você morreu para os seus pecados e ressuscitou como uma nova criatura em Cristo Jesus. Lembre-se disso. Quando você estiver lutando contra o seu pecado, lembre-se do seu batismo. Pastor, eu era criança. No meu caso. Fui batizado, fui quase judeu. Batizado com 30 dias, eu acho. Um pouco mais aí. Eu não lembro, obviamente, do meu batismo. Mas eu lembro da minha profissão de fé. Aquele momento em que, publicamente, eu cheguei diante da igreja e disse, eu reconheço Cristo como meu único e verdadeiro Salvador. Por que eu lembro disso? Eu não lembro de quase nada da minha infância, nem da minha adolescência. Deve ter sido tão traumático que eu apaguei. Eu aprontei muito, ou não aconteceu nada, que apagou. Mas desse dia eu lembro. Lembro, inclusive, da camisa violeta. Não me pergunte por que dessa cor eu estava usando. Hoje, eu quero acreditar que é porque foi naquele momento que eu publicamente mostrei ao mundo que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, quando o mundo tentar mostrar para você que você é um fraco, um fracassado, que o que define você é o seu pecado, que o que define você são suas fraquezas, que o que define você é a sua ansiedade, é o seu cansaço, é a sua depressão, que o que define você é o seu trabalho. Lembre-se do seu batismo. Lembre-se da sua profissão de fé. Eu sou uma nova criatura lavada pelo sangue redentor de Jesus, a qual recebi o selo como água para mostrar que eu fui purificado dos meus pecados e eu sou uma nova criação. Para isso que nós temos um selo que é sensível, para lembrar dessa grande aliança, e eu concluo com isso, de que não apenas para não lembrar disso, mas como eu comecei,
de que essa aliança é a certeza que você está com um relacionamento com um Deus Todo-Poderoso. É isso que o define. Veja que no início, como eu brinquei aqui, para quem não estava, né, eu concluí com um exemplo que surgiu na hora. A Patrícia estava escondida ali, né, eu brinquei, olha, tem uma filha de pastor escondida ali. É a coisa mais fácil que tem, por exemplo, a gente definir alguém pela proximidade com outra pessoa. Filho do pastor, esposa do pastor, a igreja do pastor. Não há, então, relacionamento mais nobre que um crente vai carregar para toda a vida em que sermos amigos de Deus. Porque nem nós mesmos podemos apagar isso. Você pode ir hoje para um cartório se você quiser, fazer um mentir, falar qualquer coisa adulterar e mostrar que a sua filiação não é mais o seu pai ou sua mãe a apagar e não reconhecê-los. Você pode tentar fugir e negar os seus filhos se você quiser. Mas você tem, por causa de Cristo, um Deus que nunca vai negar você. Por mais que você mereça, por mais que eu mereça, e a gente trabalhe por isso. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Selados pelo batismo, para andarmos de graça, administrando as bênçãos que Ele nos deu até a eternidade. Que Deus nos abençoe.